Olá, sou o professor Sidney Guerra, professor da disciplina de Introdução à Ciência do Direito, do curso de graduação da Universidade de Fortaleza. Seja bem-vindo ao curso de Direito, seja bem-vindo à Universidade de Fortaleza. Eu sou doutor em Sociologia, também tenho um doutorado em Direito. Basicamente, a disciplina de Introdução à Ciência do Direito, ela versa sobre a ciência normativa. Então, todos os alunos, ela é uma disciplina propedêutica porque ela é introdutória à ciência. A palavra propedêutica vem do grego, que ela inicia como introdução à própria ciência. No caso aqui seria a ciência dos direitos. Nós não vamos estudar o direito, vamos estudar a ciência do direito. E ela é uma ciência humana. É bem a classificação dela, a ciência humana, porque ela estuda toda a composição humana, né, de todos nós. A palavra homem origina de humus, quer dizer, a terra fértil. Né? Assim como Adão veio da palavra Adão, que é a terra boa, e Eva, o fruto colhido da terra boa, o humus, apesar de nós nos apropriarmos da palavra, mas o humus serve referência para o homem e para a mulher, que significa a terra fértil, significa humus, homem, de humano e humanidade, e humanitário. Então todas essas funções são direcionadas à etimologia dessa palavra, que significa a terra fértil, a fertilidade que nós devemos ter na terra. Então, para nós termos essa fertilidade aqui, né, nós temos uma composição de uma sociedade, vivemos em conjunto. Aristóteles, né, já falava que o homem é um ser político. O político não é da politicagem, como nós denominamos hoje, mas o político é de que nós não conseguimos conviver isoladamente, sozinho. Temos que conviver de modo comunitário, de modo em sociedade e de modo estatal. Vejam que eu estou falando 3 parâmetros, mas na verdade, durante o semestre nós vamos ver 4 parâmetros. O ser como indivíduo, o eu, nós vamos ser o ser em comunidade, o ser em sociedade e o ser em Estado. Então são 4 parâmetros que nós vamos estudar. Dentro desses parâmetros, como conviver com a norma jurídica. Por isso que essa ciência, a base dela, que serve de base para todo o curso de Direito, porque é uma disciplina importante, tão quanto importante as outras disciplinas, mas é uma disciplina que serve, é a base para nós estudarmos as outras disciplinas, as chamadas disciplinas técnicas. Direito constitucional, direito penal, aliás, nós vamos durante o curso, durante o semestre, ver cada uma delas, cada uma que se chama dessa enciclopédia jurídica. Nós vamos passear, vamos dar uma passão na disciplina de direito constitucional, entender por que serve o direito constitucional, para que serve o direito civil, para que serve o direito processual, para que serve o direito penal, para que serve o direito internacional, o direito administrativo. Por quê? Porque todas essas disciplinas dependem do sistema de criação da norma. Então, durante todo o semestre, nós vamos ver muita norma jurídica. Nós vamos entender porque existe essa regulação na sociedade. Por que nós somos regulados, por exemplo, pela moral? É uma grande pergunta que eu fico para você. Mas se você não sabe ainda o que é moral, então agora nós devemos estudar o que seja moral, para nós entendermos, né, para começarmos a questionar como é que a moral me regula. O que é a religião? O que é de fato a religião? Como é que a religião se torna um instrumento regulador das nossas ações sociais? Como é que se dá o trato social? Outro instrumento, chamado ética. Por que eu sou regulado? Porque às vezes eu tenho vontade de fazer as coisas, mas Deus não permite. Será que isso é uma forma de uma norma natural criada por Deus, dentro do próprio livro da Bíblia? A Bíblia, será que a Bíblia se tornou um código que nós devemos nos normatizar por ele? Porque, por exemplo, o homem, nós temos essa percepção da natureza, que é chamado justnaturalismo. O homem se regula pela natureza, mas também o homem se regula por ele mesmo, seria o chamado juspositivismo. Então nós temos regulações de instrumento como a moral, como a religião, de um lado, regulado pelo direito natural, o homem pela própria percepção subjetiva dele, pela percepção abstrata dele, pelo sentido axiológico dele, e por outro lado nós temos o homem regulado pelo direito, pelas leis, pela própria norma jurídica, que é pelo direito que ele criou. Mas esse direito que ele criou, será que é um direito advindo do direito natural, que já nasce da natureza humana? Essa percepção
é que nós vamos começar a entender, e para nós entendermos isso, por exemplo, como é que o adultério era um crime e hoje não é mais crime. Mas o adultério, ele veio da necessidade humana do direito natural ou do direito positivo? Durante todo o curso, nós vamos ver como metodologias ativas que nós vamos discutir. Cada dia de aula nós vamos discutir vamos discutir coisas que passam no Jornal Nacional, nos jornais da vida, nas discussões que estão na internet, assim como vamos ver cenas de filmes, vamos ver cenas de desenho animado, vamos ver cenas de novela, para você começar a entender, a deixar o direito, essa ciência jurídica, a ciência dogmática, a ciência positivista, a ciência normativa penetrar em você. Você vai ter que ter um olho como pesquisador. Esse é o objetivo da disciplina, é a sua transformação. É como se falam a questão do século do iluminismo. O iluminismo dizia que nós tínhamos um lado, o mundo vivia sob um lado dogmático. Veio o iluminismo e transformou como se fosse a maioridade racionalista. Não é que nós vamos passar por isso, mas você vai começar a ter uma racionalidade maior. Você vai começar a questionar como eu estou questionando agora. Por que é que você tem vontade de fazer as coisas e você não faz? O que é que lhe impede? É o medo? É a lei escrita ou a lei natural, que muitos dizem que é a lei de Deus ou a lei dos deuses? Como nós estamos passando por esse momento agora, com aquela questão do Charlie Hebdo, que é um momento interessante porque eles foram punidos pelos homens, mas em compensação eles pensam que o que eles fizeram foi algo para salvar o nome de Deus. Esse conflito existencial nós vamos debater muito. A sociedade, ela fica todo o tempo em progresso. Veja bem, coisa interessante, em progresso. E ela precisa, todos nós, como seres humanos, com os defeitos naturais que nós temos, de uma ordem para regular. Isso adveio da física clássica. Nós temos a estática, que é a ordem, que nos regula, e nós temos a dinâmica, que é o progresso. Por que eu digo isso? Porque muita gente pensa que o direito é só lei. Não, o direito ele interage, ele é interdisciplinar com a própria física, como eu estou lhe falando. Então nós temos uma sociedade em movimento, uma sociedade em dinâmica, ou seja, sempre em progresso, e precisando sempre do equilíbrio, que é a estática da própria física, que é a ordem. Essas duas palavras lembram alguma coisa. O que é que tem escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. São elementos do direito que estão escritos na nossa bandeira, que são elementos que visam dar uma estabilidade diante da dinâmica na sociedade. Esses são alguns pontos que nós vamos ver, aliás, nas nossas aulas nós vamos sempre debater, vamos tirar aquele estigma de que nós temos que decorar. Isso aí vocês têm que esquecer, nós temos que começar a pensar, temos que nos tornar crítico no bom sentido, crítico mesmo, dizer, olha, isso está errado por isso, apontar o erro da lei e não parar como nós estamos fazendo hoje. Sentamos numa mesa e ficamos, eu acho isso, eu acho aquilo, sem fundamento. Tudo que nós falarmos e formos ver em sala de aula, nós vamos aprender a fundamentar na filosofia, a fundamentar na sociologia, a fundamentar na lei. Isso é um dos princípios básicos do direito, da própria ciência, é sempre fundamentar. Nos vemos logo em breve, espero e desejo um excelente semestre para todos nós.